Fantoches em O Caso da Multiplicação. Hoje teremos uma lição importante que nos mostra como Deus ajuda aqueles que nele confiam. Legal, tia! Conte pra gente, como é que Deus nos ajuda? Tia Lourdes, será que Deus nos ajuda nos estudos? Mas é claro, por que você está perguntando? Acontece que eu não tenho tirado boas notas em matemática, sabe? Também pudera. Você não procura estudar, não faz exercícios que a professora passa. Como é que vai tirar boas notas e ser ajudado? Que nada, Ninha. Você só sabe me provocar, botar defeito em mim. Pedrito, você precisa mudar de atitude e confiar mais em Deus. Ele cuida de nós em qualquer situação da nossa vida. Calma. Lembrem-se que nós, quando confiamos em Deus, Ele nos ajuda mesmo. Uma pergunta, vocês conhecem a oração dominical? Ah, aquela que Jesus nos ensinou, tia? Sim, é isso mesmo. Quando falamos aquela parte em que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não quer dizer que pedimos só o pão. Ué, não é só o pão que pede? Não é só isso, mas sim tudo de que necessitamos, e sabemos que, ao orarmos, assim nossa oração tem sido respondida, porque Deus ama e tem cuidado de nós. Puxa, como é bom saber que Deus atende às nossas orações e ainda tem cuidado de nós, não é mesmo, Pedrito? Tá aí, mais uma linda lição que aprendi hoje. Bem, hoje nós vamos ouvir uma história de como Deus cuidou de um de seus servos. Isso aconteceu muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento. Isso só acontecia no passado, tia? É claro que não. Também acontece nos dias de hoje. No caso de hoje, trata-se de uma viúva que morava com um filho numa casa bem modesta, perto de uma colina. De vez em quando, ela e seu filho iam apanhar lenha perto da colina. Costumava ficar apreciando a paisagem lá do alto e no verão poderia ver aquela linda plantação de trigo, tudo verdinho, e mais tarde as espigas todas douradas. Legal! Fico imaginando os jardins floridos, muita vegetação, árvores, pássaros, rios, animais. Eu gostaria de conhecer esse lugar. É perto daqui? Não fale bobagem, Pedrito. Não vê que isso é lá longe, numa terra distante, longe daqui? Ih, é mesmo? Nem me lembrava disso. Pois é, continuando, quando chegava o outono, podiam ver os homens cortando trigo e levando para fazer a farinha e depois os bolos e os pães. Puxa, se eu estivesse lá, ia logo pedir para fazer um pão doce desse tamanhão, um bolo de aniversário e ainda uma torta, um empadão. Tá vendo, tia? O Pedrito só sabe inventar moda. Já viu que em assunto de comida ele está firme e forte e não perde o apetite. O mais interessante nisso tudo que estamos contando é que o trigo, transformado em farinha, tinha por finalidade o sustento da família. O pão era o alimento básico naquela época. Reparem vocês que havia sempre o espírito de gratidão a Deus depois de encher o celeiro. Dali onde estavam, podiam ver também lugares onde uvas e oliveiras cresciam e eles ficavam admirados com o sol que Deus irradiava, ajudando aqueles frutos a amadurecerem. Devia ser muito bacana viver num lugar assim, cheio de fartura, não é, tia? Aqui também tem fartura. Farta bolo, farta sorvete, Farta paciência com você. Fartura, Pedrito, é ter muita coisa. Nem tudo acontece como nós pensamos e desejamos. Como assim? Um ano, quando eles iam para os lados da colina para apanhar lenha, não viram o trigo crescendo ou frutos amadurecendo. Ao contrário, só viam terra seca, tudo cinza, barro vermelho. Ai, tia, eu fico imaginando a tristeza deles. O pior estava por vir. Dia após dia era a mesma coisa que viam, pois a chuva não caía. Vai ver que estava parecendo a secura do Nordeste ou a seca aqui de Brasília. É mais ou menos isso.
Quando a viúva foi ao poço apanhar um pouco d'água, notou que estava acabando e que não poderia encher o jarro até transbordar. Puxa, tia, que situação difícil. Já pensou ficar sem água para beber e também para fazer comida? A situação piorou ainda mais. Pior do que já estava. Sim, quando chegou em casa para preparar o pão, notou que o trigo que tinha estava no fim e ela pensou que precisaria controlar, pois em breve ficaria sem nada. Reparem bem, o mais interessante é que Deus tem planos para todos nós e prepara as coisas de tal forma que nos ajuda. Não estou entendendo. Um dia, ela estava indo buscar lenha para acender o fogo e fazer o pão. Nesse instante, encontrou um homem e lhe disse: "Eu tenho tanta sede. Pode a senhora me dar um pouco d'água do seu poço?" E o que fez a viúva, tia? Ela se lembrou de que havia tão pouca água no poço, mas ao mesmo tempo se lembrou do quanto é ruim ter sede e assim mesmo atendeu aquele pobre homem. E ele aceitou beber água? Sim, ao acabar de beber, ele ainda disse assim: "Por favor, dê-me um pouco do seu pão para eu comer, pois estou faminto." Puxa, tia, ela deve ter ficado numa enrascada. É isso mesmo, ela só tinha um pouquinho. O barril estava no fim e o óleo só dava para misturar e fazer mais um pão. E tia, como ficou então? Já que não havia mais nada para comer? Ora, ela teve pena do homem e deu-lhe um pedaço. Legal, foi uma atitude muito bacana daquela senhora viúva, dando um pedaço de pão para aquele homem. Foi mesmo. E sabe o que o homem disse depois de comer o pão? Não. O homem disse que ela não deveria ficar preocupada, pois Deus iria cuidar dela e não faltaria o alimento para cada dia. Depois, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Aconteceu um fato interessante. Quando ela chegou em casa, começou a preparar o pão e aquele homem contou para ela e para o seu filho que ele se chamava Elias e era um homem de Deus. Homem de Deus? Vocês desde já podem imaginar a alegria quando souberam que o homem era o profeta Elias? Que surpresa para aquela viúva, não é, tia? E como é que a história terminou? Bem, depois disso, eles comeram bem felizes e na manhã seguinte, a viúva viu que havia mais trigo no barril e assim foi por muito tempo. Estava cheinho até a boca. E deu para transbordar o barril? Sim, e o profeta afirmou que Deus cuidaria deles. Ela teria o suficiente para se alimentar e muita água no poço, até que chovesse novamente, com uma colheita de trigo bem farta. Isso aconteceu? Sem dúvida, Deus cuidou dela até que choveu bastante e o trigo pôde crescer. As frutas amadureceram e o poço se encheu de água novamente. Sabe, tia, de hoje em diante vou confiar mais em Deus e estou certo que Ele vai me ajudar. E pode ajudar a qualquer criança e adulto que confie nele. Experimente confiar em Deus, entregar toda a sua vida a Ele. Vamos orar. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Querido Jesus, graças te damos por tudo, Senhor. Pelo pão que não tem faltado, pela água também, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém.